Olá, estamos aqui juntos novamente para a gente continuar falando sobre o universo do concurso, de todos os concursos, e hoje, né, assim, dando continuidade às nossas aulas, falando principalmente sobre as questões dos direitos humanos, o direito das minorias, o direito das diversidades e a realidade brasileira dentro disso. Né? Esse é um assunto muito sensível ultimamente, a gente está num contexto de luta pela igualdade entre as pessoas e o reconhecimento de direitos. Né? A gente está no momento que as pessoas, os diferentes se cobram ser olhados como iguais ou a que a gente aceite essas diferenças. Isso envolve as nossas relações sociais, o debate político que acontece no Brasil hoje, envolve as relações mais imediatas que estão à nossa volta, né? Então, os concursos estão muito preocupados em entender como a gente está, né, está dentro desse contexto e, principalmente, né, sabendo diagnosticar que isso esteja acontecendo. Isso é algo importante, principalmente para o mundo após a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que imaginar todas as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, não só nas questões das batalhas, mas principalmente as questões ligadas aos campos de concentração, onde os seres humanos foram mortos e levados a sofrimentos inimagináveis. Então, a partir daí, com a fundação da ONU, você tem toda uma discussão do como o Estado precisa tratar os indivíduos e as pessoas neles que estão neles presentes, né? Então, que o Estado seja uma fonte de segurança, não uma fonte de insegurança e medo, né? Esse Estado precisa garantir a vida, né? Ele precisa garantir o trabalho, ele precisa garantir a existência das pessoas e não provocar a morte, né? Ou estimular o preconceito ou a cisão ou a diferença entre os indivíduos que neles habitam, né? Que nele habitam. Então, o que a gente tá aqui, nós estamos aqui hoje juntos, justamente para pensar como que as bancas estão cobrando o assunto, o tema autismo, né? E as pessoas atípicas. Né? Ela está preocupada com questões sobre isso. É um assunto que vem principalmente para o mundo da educação, onde essas pessoas estão presentes, esses alunos estão lá. É um espectro muito grande, do mais severo ao menos severo. Então a gente tem uma preocupação muito grande, né, de como entendê-los dentro do seu próprio universo, entender que eles fazem parte, eles estão aí, né? Estamos aí, estão aqui tendo aulas sobre concursos, aliás, muitos deles. Então, os concursos no Brasil estão muito preocupados em entender questões ligadas à legislação e às políticas públicas, né? Como que estão as leis relacionadas a esse nicho, né? Pensar também questões ligadas ao diagnóstico e às características que o autismo tem. Então, os concursos estão pensando muito nisso, cobrando isso. Intervenções e tratamentos, então como que elas estão ocorrendo, a inclusão e a acessibilidade, muitas perguntas relacionadas a isso, os desafios que eles têm, os estigmas que sofrem e pesquisas e avanços científicos. Então está cobrando que a gente aí esteja nesse universo de alguma maneira. O que é interessante pensar tudo isso que a gente conversou, não só para o autismo, mas para várias outras pessoas atípicas, em vários nichos da nossa sociedade, porque isso nos ajuda até na nossa questão de estudo aqui, né? De como a gente levar os nossos estudos e nos ajuda a entender que elas estão dentro desse bojo maior que é esse mundo pela luta pela questão dos direitos. Eu tenho uma questão aqui importante da Cisgran Rio, né, perguntando isso, né, tratando disso, que nos ajuda então a entender como os concursos estão nos cobrando esse tema. Né? E ela diz o seguinte: no transtorno do aspecto autista, TA, existem comportamentos que são incomuns e que não são bons preditores, porque várias crianças com eles não os apresentam, e quando os têm, costumam demonstrá-los mais tardiamente. Em alguns casos, são observados comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados severos, o que indica a necessidade de encaminhamento à avaliação diagnóstica mais detalhada.
Dito isso, em relação ao comportamento motor, analise as afirmações a seguir. Ele vai me dar 4 afirmações nesse momento para a gente perceber se elas fazem sentido ou não, e depois a questão vai me perguntar quais dessas afirmações são corretas. 1. Exibem movimentos motores estereotipados, flapping de mãos, espremer-se, correr de um lado para o outro, entre outros movimentos. Sim, essa alternativa está correta. Né? Os autistas apresentam muito esse comportamento, né? Dos movimentos repetitivos, né? Coisas que a gente pode esperar, né? Uma coisa que os atrai e eles têm muito. Né? Questão 2. Tem ações atípicas repetitivas. Alinhar e empilhar brinquedos de forma rígida, observar objetos aproximando-se muito deles, prestam atenção exagerada a certos detalhes de um brinquedo, demonstram obsessão por determinados objetos em movimento, ventiladores, máquinas de lavar, roupa e etc. Sim, uma questão que está certa, eles fazem exatamente isso. Uma questão que levanta aqui que é importante, né, essa obsessão por movimentos repetitivos circulares, né, que até a questão fala dos ventiladores, da máquina de lavar. Né, os autistas eles têm uma predileção por esse tipo de movimento. Então, essa afirmativa também está correta. Número 3. Possuem sensibilidade exagerada a determinados sons, como os de liquidificador, do secador de cabelos, etc., reagindo a eles de forma exacerbada. Também isso. Né? Eles têm uma outra maneira de como lidar com o ambiente ao nosso redor. Né? Autismo, a palavra autismo se diz muito autocentrado, e esse universo de sons podem soá-los de uma maneira muito diferente do que soam para a gente. Então, essa afirmativa 3 também está correta. 4. Tem dificuldades de se aninhar no colo dos cuidadores. Tá? Nem sempre. Tá? Às vezes tem alguns que conseguem esse contato físico de uma maneira mais fácil, mas está correto também. Então, nós temos as 4 alternativas afirmando, né, e corretas no sentido do que elas estão propondo. E aí, eles põem as afirmações para a gente escolher. 4. 1 e 4 apenas. Desculpa. A. 1 e 4 apenas. B. 4 apenas. C. 1, 2, 3 e 4. D. 1 e 2 apenas. E. 3 apenas. O que a gente pode observar e ver aqui? Né? Se todas as afirmativas que fizeram são afirmativas que a gente pode ver no universo autista, como a gente vem conversando, então a gente vai ter que escolher a letra C. 1, 2, 3 e 4. Espero que isso tenha ajudado um pouco a gente a conversar sobre isso, que tenha principalmente aberto portas, né, para esse tema, que a gente não pode esquecer. Que isso ajuda a gente a entender dentro desse universo dos direitos humanos, que entender um assunto ajuda muitas vezes a entender o outro. A gente está dentro de um bojo, dentro de um guarda-chuva, né, chamado direitos humanos, e a luta pelos direitos e pela identidade hoje que abarca muita gente, e que a gente vai voltar à discussão sobre isso nas próximas aulas, e essa caminhada que a gente está tendo já. Então, bons estudos sempre, boa sorte e até o nosso próximo encontro.